Por isso, hoje aqui, não quero falar com opositores ou com aqueles que, por má fé, não querem contribuir com os avanços desse novo tempo. Na política brasileira, e aqui em Patrocínio não é diferente, existem alguns tipos curiosos de opositores. Aquele que, depois de anos usufruindo indevidamente das benesses do poder, passam a sofrer uma grave abstinência do poder e do dinheiro público. Ou aqueles que, de alguma forma, se beneficiaram e agora ficam lá no anonimato, utilizando sites e páginas no Instagram para propagar fake news. E, por fim, os pagos por eles, que posam de paladinos da justiça para atacarem sistematicamente a gestão pública do presente. Vivem presos ao passado, cegos do presente e à espera de um futuro que lhes sejam pessoalmente favoráveis, ao invés de buscarem o interesse da coletividade. Eles passam todo o tempo torcendo contra. Se um programa ou obra atrasa, criticam. Se a obra acontece, também criticam. Se não há recursos, reclamam. Quando os recursos não chegam, dizem que não deveriam chegar. No fim, a única proposta que apresentam é a de ser contra. Ao invés de trabalhar, contribuir, fazerem críticas construtivas, preferem produzir discursos para as redes sociais. Por isso, hoje aqui, não quero falar com opositores ou com aqueles que, por má fé, não querem contribuir com os avanços desse novo tempo, para a nossa cidade, para o nosso povo. Mas sim, quero falar com você, pai ou mãe de família, trabalhador, empreendedor, empresário, estudante, você que vive e acredita em patrocínio e quer que cada gestor, no seu tempo, trabalhe com honestidade, transparência e o que chamamos de espírito público para o progresso da nossa cidade. Você que nesse último ano e meio constatou que, embora o país passe por grandes desafios econômicos e uma política polarizada, direita e esquerda, em um município equilibrado, ambiente político pacificado nas esferas estaduais e federais e com bom diálogo com a iniciativa privada sem opressão, muitos avanços históricos estão sendo experimentados. Por exemplo, construção da tão sonhada passarela Congonhas a Miramaral, o primeiro hospital de amor de Minas Gerais, transformando o Patrocínio em uma referência para o Brasil em tratamento oncológico. Início da execução da duplicação de parte da BR-365. Inauguração, depois de anos de espera, da indústria alimentícia em Patrocínio Cicopal. Por que não? O Burger King, o Ibis, entre outros que estão vindo para o Patrocínio. Início do trevo da MG 230. Início do programa Asfalto Rural, com a execução já iniciada de 8,1 quilômetros de estrada rural. Comunidade dos Dourados. Aprovação do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 632 unidades, com início das obras no segundo semestre de 2026. Concessão de 10 hectares, Antiga Casengue, para o município de Patrocínio. 5 avenidas modernizadas com estreitamento de canteiros. Você que anda pelo Jacinto Barbosa, Rui Barbosa, Faria Pereira, região Nações, Serra Negra, Odir Aleixo e Alameda dos Bálsamos. E outras conquistas que estão por vir, ou em fase de licitação, ou projeto arquitetônico, como por exemplo o nosso viaduto, a barragem do Corvo Feio para reservatório de mais de 2 bilhões de litros, VEC, o COP a ser construído na Antiga Casengue, a UAI no antigo mercado municipal, o Hospital Municipal, entre outros. Quero falar com os moradores do bairro Matinha, Nações e Congonhas, que são atendidos nas 3 UBSs construídas nesse período. Dr. Carlos César, Walter Ribeiro e Walter Pereira. Aos moradores dos bairros Dona Diva e Morada do Sol, que estão acompanhando a construção de 2 novas UBSs. Aos pacientes dos mais de 40 médicos que foram acrescidos à rede municipal, passando de 81 para 121 médicos. Falo com você, pai e mãe, com filho autista, que hoje tem o seu filho acompanhado pelo CRTEA e pelo novo SEMAI. Você que estava entre as 8.000 pessoas que aguardavam um exame, consulta ou cirurgia, com a redução para 2.500, hoje a nossa fila de espera. Falo com você que passou a viajar nos 2 ônibus novos, semileitos,
para o tratamento de câncer em Barretos e que, ao chegar lá, tem uma casa com o dobro de quartos, com comodidade e, acima de tudo, com dignidade. Com você, paciente que vai ser transportado nas 7 novas ambulâncias que foram adquiridas, 5 das quais já foram entregues à secretaria. Você, pai, que recebe gratuitamente o Libre para o seu filho com diabetes. Vocês que fizeram as primeiras cirurgias bariátricas da história de Patrocínio. Aos pais que hoje têm os seus filhos estudando em uma das 6 escolas que foram construídas: Iraides Constantino, José da Rocha Dias e Maria Sudário, ou os prédios que foram adquiridos com recurso próprio: Lourdes Tambellini, Marieta Teixeira e Olímpio dos Santos II, nesses 1 ano e meio de trabalho, atendendo mais de 2.000 alunos. Você, mãe, que pode levar o seu filho mais cedo e buscar mais tarde nas creches municipais em razão do horário estendido. Ou leva o seu filho para a colônia de férias, em julho ou dezembro. As mães que tiveram a oportunidade de colocar o seu filho na creche, com a abertura de mais de 300 vagas nesse 1 ano e meio. Aos pais e alunos do 5º e 9º ano que receberam os mais de 1.400 tablets para o novo tempo digital. A todos os pais da rede que tiveram tranquilidade no início do ano, que receberam seus kits escolares. Foram mais de 13.200 kits escolares, com mochila, tênis e agasalhos. Falo com você, estudante, que tem o passe livre estudantil, ou cidadão que utiliza o transporte coletivo com redução de 50% da tarifa de ônibus, ou empresário que teve pela metade reduzido o seu custo com vale transporte, pelo subsídio de 50% do governo municipal. Aos estudantes do Agrícola e com 112 estudantes dos mais variados cursos da Unicerp, que hoje estudam gratuitamente com bolsa integral do ProUni Municipal. Você, empreendedor, que teve em seu benefício a CND gratuita eletrônica, ou a Lei de Liberdade Econômica que dispensou a obrigatoriedade de alvará para inúmeras empresas. Você, despachante, construtor, arquiteto, que tem hoje a Prefeitura Digital com 100% dos serviços online da Secretaria de Planejamento Urbano. Ao homem do campo, ou mulher do campo, que não teve que pagar o frete do calcário que foi entregue gratuitamente no local destinado pelos conselhos comunitários rurais. Aos conselhos comunitários rurais que tiveram as subvenções dobradas no seu valor e hoje vão receber um valor adicional para contratar Starlink. Ao homem e mulher do campo que recebem hoje o seu tratamento de saúde no Novo Céu e no Novo Pax. Ao homem e mulher do campo que tiveram as suas estradas rurais recuperadas, sendo mais de 4.500 quilômetros de estradas rurais recuperadas. A você, da comunidade Dourado, que acompanha o trabalho de asfaltamento de 8,1 km de estrada rural, o primeiro e maior da história de Patrocínio. Aos nossos servidores que recebem os seus salários em dia, dentro do mês trabalhado e não mais até o 5º dia útil do mês, que entre 2025 e 2026 receberam um reajuste de 13,36%, que em menos de 2 anos teve um aumento de 50% do Vale Alimentação. Aos garis que recebem um adicional de insalubridade que historicamente lhe eram negados. Ao técnico de enfermagem que tem garantido em seu contra-cheque, pela primeira vez na história desse município, o piso da enfermagem. O Valorize Educa, que solucionou problemas históricos das categorias de educação, com o nivelamento da categoria de carreiras, redução de jornada e licenças remuneradas para mestrado e doutorado. As 632 famílias que aguardam faixa 1 Minha Casa Minha Vida, que nesse mandato serão contempladas. Os primeiros 260 selecionados serão anunciados ainda essa semana, pois serão encaminhados devidamente para a certificação e conferência da Caixa Econômica Federal, diferente de áudios e fake news maldosos que não respeitam as pessoas. Um gestor responsável é aquele que reconhece os avanços do passado, valoriza as realizações do presente, mas planeja o futuro. Patrocínio hoje trabalha com equilíbrio fiscal e com responsabilidade das contas públicas. Cada investimento é realizado com vistas ao desenvolvimento socioeconômico no presente e para o futuro. Pensamos o município de Patrocínio a curto, médio e longo prazo, até porque mandatos de prefeito passam rápido.
Por exemplo, atualmente investe-se 29% do nosso orçamento em educação, a maior política pública de transformação social, frente aos 15% exigidos pela Constituição Federal. 20% na saúde pública, frente aos 15% exigidos pela Constituição Federal. 37% com pessoal, servidores públicos e contratos, frente aos 54% permitidos pela Constituição Federal. E o restante dos 14% são para as demais políticas públicas: segurança, assistência social, obras de investimento, mobilidade urbana, esporte, cultura, lazer, meio ambiente e para o pagamento de dívidas de governos anteriores. É nesse cenário que quero chamar a atenção de vocês para 3 grandes projetos estruturantes para o nosso município. Os 2 primeiros visam adesão ao FIS, um para a saúde e outro para a educação. O governo federal criou o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o FIS, instituído pela Lei 14.947. Trata-se de uma linha de crédito operacionalizada pelo BNDES, com condições subsidiadas pelo governo federal, para que os municípios possam realizar investimentos em infraestrutura nas áreas de saúde e educação. É importante deixar claro que essa operação de crédito do FIS é muito diferente do financiamento ou empréstimo contratado em 2023 para captar 35 milhões de reais com juros de 100% do CDI mais encargos bancários. O FIS da saúde serão 22 milhões de reais subsidiados pelo governo federal, condições muito mais favoráveis, incluindo juros inferiores a 1% ao mês e carência de 2 anos, destinado exclusivamente à construção do hospital municipal. Como contrapartida, a Prefeitura aportará 8 milhões de recursos próprios, totalizando 30 milhões de reais para viabilizar essa obra tão sonhada e aguardada. O novo hospital municipal contará com centro diagnóstico por imagem, centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, UTI, centro de internação, unidade de pronto atendimento UPA e uma UPA infantil e, por fim, o CRTEA, fortalecendo toda a rede municipal de saúde. Já o FIS da educação será no valor de 49 milhões de reais, o maior investimento já visto em educação no nosso município, que visa transformar a infraestrutura da educação municipal. Será implantado o VEC, Vale Eletrônico Educacional do Cerrado, com escola de tempo integral, com a construção de uma creche no Morada do Sol. Será construída a creche no bairro Belvedere e a creche na comunidade dos Martins. Construção de quadras cobertas na comunidade de Pedros, Macaúbas de Baixo, Santa Luzia dos Barros e Chapadão de Ferro. Cobertura de todas as quadras dos educandários urbano e rural que ainda não têm. E climatização com ar-condicionado em todas as escolas municipais, tanto da cidade quanto do meio rural, além da aquisição de 10 novos ônibus escolares. São investimentos que marcam a história de Patrocínio. O terceiro projeto trata-se do futuro do IPSEM. Portanto, aqui atenção servidores. Passaram-se 10 anos sem que ninguém se preocupasse com a manutenção dos benefícios dos aposentados atuais e dos futuros. Atualmente, o déficit atuarial do IPSEM é de 190 milhões de reais, com uma dívida do município na ordem de 70 milhões de reais. Portanto, encaminhamos projeto de lei para a venda de 23 imóveis para que pudéssemos utilizá-los para mitigar o desequilíbrio atuarial do IPSEM. Enquanto outros retiram dinheiro do IPSEM, estamos com responsabilidade enfrentando esse grave problema, que em um futuro próximo poderá inviabilizar a concessão das aposentadorias. Vale lembrar que de 2017 a 2024, 152 imóveis do nosso município foram vendidos, gerando 50 milhões de reais que, infelizmente, ainda não conseguimos apurar a sua real destinação. É preciso lembrar que o pronto-socorro foi construído, mas foi viabilizado
a partir de 17 milhões de reais deixados para esse fim pelo Dr. Lucas gestão 2013-2016, que é a Avenida Sanitária da Morada Nova, Dona Diva e Enéas, foi construída com recurso 100% do governo de Minas e que as duas etapas da Avenida do Catiguá foram realizadas com empréstimo de 35 milhões de reais. É preciso muita desonestidade intelectual para tentar desqualificar projetos que vão beneficiar por muitos anos milhares de pessoas. Infelizmente, há quem coloque o interesse político ou pessoal acima do interesse da população. Mas o nosso compromisso é continuar trabalhando, entregando resultados e construindo o futuro que nós acreditamos para a nossa cidade. A nossa responsabilidade é realizar investimentos com equilíbrio fiscal, planejamento e transparência. Mas é curioso observar que para alguns um hospital municipal, novas creches, escolas climatizadas, ônibus escolares e investimentos em saúde e educação parecem ser motivo de preocupação. Talvez o problema não seja o projeto. Talvez seja o fato de não terem sido eles os autores da ideia. O nosso trabalho é melhorar a vida das pessoas e não disputa de narrativas em rede social. Afinal, likes não constroem hospitais. Comentários não inauguram creches e discursos vazios não transformam a educação. Trabalho, responsabilidade e planejamento, sim. Seguimos avançando, realizando no presente e construindo um futuro cada vez melhor para patrocínio. Um novo tempo para todos. Esse é o nosso compromisso. Fiquem com Deus e um grande abraço.